pensando na estratégia que a gente montou ao longo do nosso curso até o momento de agora. Então, o único ponto que a gente não aprofundou tanto dentro do edital da prova da ESA seria o item espaço humano, né? Só que veja só, dentro do espaço humano, ele está abordando, né, o edital aborda como que a gente, né, nós, seres humanos, vamos ocupar, transformar, né, esse espaço. Então, a gente já viu dois tópicos que estão ali presentes, que é o tópico sobre urbanização, teve uma aula específica sobre urbanização, e também a gente viu aula sobre problemas urbanos, né? Então, o foco da nossa aula de hoje é para falar sobre população, transição demográfica, é, sobre serviço, né, sobre trabalho, IDH, né? Então, ou seja, como que vive a população brasileira, tá? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje, foi preparada com carinho. Deixa eu começar aqui a fazer o compartilhamento de tela. Tá. Hoje eu tô sem o meu link, que eu costumo ficar com o telefone celular. Tá, deixa eu. Acho que eu sei o que eu posso fazer aqui. Deixa eu botar para projetar. Como que eu faço isso aqui? Aprendi que é F11. Carliane, acho que é lá em cima, ó, apresentação de slides. Na Eu, direita. menina, como eu tô tão acostumada com Canva, tão acostumada, que eu vou aqui, mas peraí, deixa eu voltar para outro guia. Não ficou com aquele negocinho lá. Eu consigo ver vocês aqui apresentando por aqui. Qualquer coisa eu sempre vou lá e volto. Então, a aula de hoje, ela tem como objetivo, né, esse crescimento e a distribuição da população brasileira. Lembrando também, né, resgatando que a gente já teve uma aula específica sobre economia no Brasil, tá? Falando sobre os ciclos econômicos e como a economia, ela vai ajudar a moldar o nosso território, ou seja, criar nosso território, transformar o nosso território. Então, acaba que a gente já viu bastante vários conteúdos que vão estar aqui presentes para ajudar a gente, né, cada vez mais. Deixa eu passar o slide. Volta para lá. Tarará. Bom, qual é a cara do Brasil? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando te olha para o Brasil, né? Qual seria aí a nossa cara? Só um momento eu tô vendo cara nenhuma, tá todo mundo com a câmera fechada, mas, né, eu pressuponho que todos que estão aqui presentes, nenhum deles se assemelha comigo, né? A gente tem aqui no Brasil algo muito singular do nosso país, que é a nossa miscigenação. O Brasil, desde a sua formação, né, até os momentos de agora, deixa eu só meter aqui um pouquinho. Ai, o computador. Ai, gente, eu tô toda atrapalhadinha. O Brasil, desde o momento de agora, a gente pode pensar que a gente teve várias ondas de imigração, né? Então, vários povos ajudaram a construir o que a gente vai chamar de povo brasileiro. E dentre desses
povos que ajudaram a construir o que a gente é hoje, a gente tem o mito das três raças, né, que são os europeus, né, principalmente os portugueses, os africanos, né, que vieram para cá, para o Brasil, de modo forçado, né? E a gente tem aqui os nossos povos originários, que são os nossos povos indígenas. Então, o Brasil ele se dá em sua construção através desses três povos, tá? E é claro que ao longo do tempo, do século, a gente teve também um um aumento do fluxo migratório com a chegada de outros europeus no final do século XIX, no início do século XX. A gente vai ter também a entrada de asiáticos, né, no começo do século XX. Então, o Brasil é esse país de muitas caras, de muita variedade, né, essa miscigenação. Então, esse seria aí um retrato da nossa população. Eu mesmo, por exemplo, se eu pego e olho para minha família, né, para tentar entender quem eu sou. Todo mundo acha, acredito que boa parte das pessoas já passaram por esse momento assim, quem eu sou, essa crise de identidade. Os meus avós paternos, eles são de origem europeia, né? Meu avô paterno é português, meu avô materno é espanhol. Minha avó paterna, casado com esse português, é descendente de escravo, né? Minha avó é negra, era no caso, e minha avó materna era descendente de indígena. Então, imagina, né, o samba que isso deu para se criar esse ser aqui que se chama Carliane, tá? Então, a gente tem essa influência aqui dentro do Brasil, o que faz a gente ser esse povo aí com grande miscigenação. Por isso que se a gente for pensar assim, esse ano, por exemplo, já teve várias reportagens de vários espiões do mundo fora, né, que se passavam por brasileiro. Por quê eles faziam isso? Né? Porque qualquer um pode ser brasileiro, né, já que a gente não tem uma fisionomia única, homogênea, ok? Deixa eu passar aqui. Agora, a gente vai pensar aqui nos conceitos, tá? Que são base lá para a nossa aula de hoje. Então, conceitos importantes, a gente vai ter populoso, povoado e superpopuloso. Tá? São conceitos aí da geografia que vai estudar a demografia. Então, a demografia é o estudo, né, geográfico que envolve aí a população. Demo vem de povo. Então, o que é populoso? Populoso é um país populoso aquele que possui grande quantidade de habitantes. Por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, enquanto o segundo maior é a Índia. Né? Esse ano aí a gente pode ver talvez a Índia passando o número da China em termos de população. Sendo passando ou não, a gente está falando de bilhões. Então, são populosos à beça. E o que é um povoado? Povoado, diferente do populoso, é aquele que possui grandes quantidades de habitantes por quilômetro quadrado. E superpopuloso, o que significa isso? É quando o número de pessoas é muito grande em relação a condições econômicas e de estrutura desse país. Então, a gente pode pensar aqui, olha, o caso de Bangladesh, por exemplo. Bangladesh, ele fica ali bem, bem ao lado da Índia, numa região do Sudeste Asiático, que vai ter alguns países populosos, que é o caso da Índia, China, Paquistão e Bangladesh, fecha aí esse quarteto de países populosos. Bangladesh é um país pequeno, muito populoso e que não tem muita infraestrutura. Então, carece de uma boa infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é de educação, é de saúde, é de saneamento básico, é de transporte, é de segurança, tá? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos,
é um país populoso, mas que tem infraestrutura. Então, a gente não pode chamar ele de superpopuloso, tá? Superpopuloso é aquele que não tem infraestrutura. Eu trouxe um exemplinho aqui para a gente pensar sobre populoso, tá? Na opção A, eu tenho uma população com 20 pessoas. Olha o tamanho, né, dessa área. Se eu diminuo o meu território, mas eu mantenho a quantidade, né, de habitantes, eu vou ter um lugar populoso. Agora, olha só, olha a letra C. Eu tenho 5 pessoas, né, num espaço bem grande. Se eu diminuo esse território, ele não vai estar tão cheio assim. Deixa eu passar aqui. Foi até aqui, gente? A diferença aí de populoso para povoado? Ó, por exemplo, densidade brasileira. A gente vai ver bastante que a nossa densidade brasileira, ou seja, onde existe uma concentração populacional no nosso território, fica aqui, olha, bem na área litorânea do Brasil. Então, se eu olho para cá, para esse mapa do Brasil, que tem como título Densidade Brasileira dos Municípios do Censo de 2022. Então, é o nosso censo mais recente, que demonstra para a gente o seguinte, que quanto mais escuro tem o lugar, mais quantidade de habitante você vai ter. Quanto mais claro, maior o território em relação à quantidade de habitante. Então, eu consigo verificar, analisando esse mapa, que há uma concentração populacional na região litorânea, né? Principalmente aqui, olha, Rio e São Paulo. São os dois estados que você. Isso aqui é tão passado, me senti agora voltando a usar máscara. Caí, gente, caí. Estão me ouvindo agora de boas? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela. Foi. Então, como eu estava dizendo, quando eu olho assim para o território do Brasil, eu consigo ver que há uma concentração populacional na área litorânea. Tem o porquê? Porque o Brasil, que é um país populoso, o Brasil ele está no 7º lugar dos países mais populosos do mundo, tá? No penúltimo censo, 2010, a gente estava em 5º lugar. A gente perdeu esse posto, agora estamos em 7º lugar. É muita coisa? É muita coisa, tá? A gente já está em top 10 aí dos países mais populosos do mundo. Mas essa população
ela se concentra na área litorânea. Então, eu posso falar para vocês que o Brasil é um país populoso e, ao mesmo tempo, é um país povoado, porque há esse vazio demográfico para a área interiorana do território. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu consigo analisar com esse mapa. O segundo ponto é o que faz essa região litorânea a ter essa quantidade de pessoas, né? O que faz essa área litorânea ter essa densidade populacional? A gente pode pensar, os portugueses chegaram aqui como? Pelo mar, né? Chegaram aqui pelo mar. Então, a nossa ocupação territorial, ela se deu a partir do interior. Primeiro ponto. Segundo ponto, ciclos econômicos. A gente teve de ciclo econômico na região litorânea apenas pau-brasil, cana-de-açúcar, pau-brasil, cana-de-açúcar. O ouro era interior, mas a sua seu escoamento era na área litorânea, então teve ali o começo de cidades, né? A gente teve depois o café, a gente teve depois a indústria. Então, boa parte dos nossos ciclos econômicos se dão aqui na região litorânea, tá? Então, se eu tenho ciclos econômicos, se eu tenho dinheiro rodando naquele território, eu tenho uma maior atração populacional, ok? Deixa eu passar aqui. Então, ó, ocupação territorial, ciclo econômico e contexto histórico faz com que o Brasil tenha essa concentração populacional, ok? Se a gente pode até pensar assim, a gente teve 3 capitais, né, ao longo da nossa história: Salvador, litorâneo; Rio de Janeiro, litorânea. Então, 2 das 3 cidades que foram capitais do Brasil se encontram também na região litorânea. E para ser capital, precisa ter infraestrutura. Então, isso também atrai população. Ó, eu trouxe para vocês aqui uma outra imagem para a gente poder analisar, tá? A gente pode observar aqui, ó, número total de habitante por estado em 2017. Aí eu vou ter aqui, ó, quanto mais escuro eu tenho, maior é a quantidade de habitante por metro quadrado naquele determinado estado, tá? Então, por exemplo, qual é o estado mais populoso? Ou seja, quem tem mais gente morando? Qual é o mais escuro? São Paulo, né? Agora, eu posso fazer outra pergunta. Quais outros estados são menos populosos? Eu tenho Acre, eu tenho Roraima, eu tenho Amapá, eu tenho Amapá. Esses 3 estados aqui são os menos populosos, ok? São mais para o interior, a área de floresta densa, né? Fazem fronteira com outros países, são áreas de ocupações mais recentes. Então, a gente pode ver aqui o segundo gráfico, né? O segundo gráfico é um gráfico anamorfose. Anamorfose. Gráfico anamorfose é uma técnica cartográfica que a gente vai trazer uma deformação da leitura para chamar a atenção para a quantidade que a gente quer oferecer. Por exemplo, nesse gráfico aqui anamorfósico, eu tenho uma distorção, né, aqui dos estados da região litorânea, principalmente de Bahia para o Rio Grande do Sul. Ele vai aumentar o seu tamanho para mostrar a quantidade de habitantes que tem ali. Esse tipo de gráfico é muito comum em ser usado quando a gente vai tratar de geografia e demografia. Outros conceitos básicos que a gente vai ter é em relação à população, tá? Eu vou ter dois tipos de conceito.
O primeiro conceito é população absoluta. E o outro conceito que a gente vai ter é a população relativa. Como que fica isso? População absoluta, eu vou contabilizar o número total de habitantes que tem em determinada sala de aula, num determinado município, estado, país. Eu vou contar, por exemplo, essa sala de aula aqui. Quantas pessoas tem nessa sala de aula aqui, né, do pré-militar? Eu tenho 7 pessoas, né? Agora, daqui, quem é que vai fazer o concurso agora, o próximo concurso da ESA? Bom, eu não vou fazer, então eu já me retiro. Então, quando. Sim, Vidal. Então, quando eu falo de população relativa, eu vou tirar aquele número de habitantes que não pertence àquele estado, ou aquele município, ou aquele país. Então, quando eu falo de uma contagem de uma população absoluta, eu falo de geral. Aí até eu, por exemplo, que não vou fazer a prova da ESA, mas eu estou aqui, caraca, gente. Só um minutinho que ela já vai voltar, gente. Hoje tá fogo, tá com vento, chuva, enfim. Revolução das máquinas. Passei hoje o dia inteiro no computador e nada aconteceu. Agora o bonito tá aí, olha, se revoltando contra mim, mas eu sou mais teimosa do que ele, então vamos continuar. Então, quando eu falo da população relativa, eu vou subtrair, né, aqueles que não pertencem a aquela contagem, ou seja, aquele município, aquele país, aquele estado. Por que isso é importante, né? Eu preciso saber, por exemplo, o saldo migratório, né? Eu preciso saber a quantidade de pessoas que entraram e a quantidade de pessoas que saíram, porque isso ajuda a gente a compreender as políticas públicas de um estado, tá? Por isso que a gente vai ter esses tipos de contagem, beleza? Deixa eu passar. Ai, que dor. Outros conceitos também para a aula de hoje, que vão ser importantes para o estudo demográfico, são taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo, tá? Não coloquei aí, deixa eu ver se está no guia da frente. Tá, ok. Então, tá todas aí completinho. Taxa de natalidade é a taxa que está relacionada à quantidade de indivíduos nascidos no determinado ano, tá? Então, eu vou relacionar o número de crianças que aquele país tem. Então, por exemplo, eu vou fazer a contagem de taxa de natalidade do ano de 2025. Só que tem um detalhe: para eu fazer a contagem, né, da quantidade de indivíduos que nasceu no ano de 2025, eu preciso fazer essa contagem no ano de 2026. Eu preciso ter um ano de distância, né, para fazer essa contagem por conta de uma outra taxa, mas a gente fala mais à frente. Normalmente se refere à matemática da população e auxilia na análise da idade da pirâmide. A taxa de natalidade a gente vai ver mais à frente, aonde ela vai estar localizada na nossa pirâmide etária, que sim, é o gráfico que a gente vai estudar a população, tá? A segunda taxa que a gente tem é a taxa de mortalidade. Essa taxa está
relacionado ao número de óbitos, ou seja, número de mortos que aquele determinado lugar teve durante um ano, tá? E essa taxa de mortalidade, ela vai ser importante, por exemplo, para a gente analisar tipos de política pública que a gente deve ter em determinado lugar, porque, por exemplo, uma taxa de mortalidade no espaço rural, ela vai trazer problemas diferentes do espaço urbano, né? No espaço urbano, por exemplo, a gente tem muito mais problema de violência de trânsito, né? A gente tem muito mais casos de morte por poluição. Enquanto no espaço rural, a gente vai ter outros tipos de morte atrelada à atividade presente ali. Agora, a relação da taxa de mortalidade com a taxa de natalidade vai gerar para a gente o crescimento vegetativo, tá? Então, o crescimento vegetativo é medido pela taxa, né, que consiste na diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Como funciona isso? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Elas vão caminhar lá no gráfico. Quando eu tenho uma taxa de natalidade maior, eu falei que ele é teimoso, mas eu sou mais ainda. Peguei aqui o celular enquanto eu vejo o que está acontecendo com esse computador. Mas voltando, então a diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade que vai gerar o crescimento vegetativo. Quando a taxa de natalidade ela está maior do que o crescimento a taxa de crescimento, a taxa de natalidade está maior do que a taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo daquela população é positivo, porque está nascendo mais gente do que morrendo. Quando a taxa de mortalidade está maior do que a taxa de natalidade, o crescimento daquela população está, ó, negativo. Isso traz para a gente uma análise da transição demográfica, posicionamento de cada lugar, país, continente, etc. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a aula, igual eu fiz semana passada. Eu passo a aula para a Isa. Deixa eu sair daqui.
Deixa eu passar aquela para Isa. Beleza. A gente vai conseguir analisar, por exemplo, que se eu tenho uma pirâmide jovem, ela vai ter aí uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade muito alta também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só um minutinho, que eu consigo também fazer a transição. Aqui, só um minuto. Eu vi aqui que tinha como transmitir pelo celular. Aqui, compartilhar a tela. Não, só tem e-mail. Eu fiz aqui. Não, não é legenda. Deixa eu passar aqui. Lisa, compartilhei com você. Agora deixa eu compartilhar do Canva também. Tá bom. Cada humilhação que a gente passa. Foi. Também passei aí das perguntas. Pode passar mais um? Pode passar mais um? Isso aqui, exatamente. Na taxa de fecundidade, que seria a nossa próxima taxa. A taxa de fecundidade, ela está diretamente atrelada à taxa de natalidade, porque, gente, eu botei legenda, que coisa horrível. Porque, desculpa, que acontece? A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher pode gerar naquele período, né, naquele ano. Aí, como que é feito esse cálculo? Eu vou contabilizar a quantidade de mulheres dentro do período fértil, né? De acordo com o IBGE, a gente tem uma idade mínima e uma idade máxima. A idade mínima vai ser entre 16 a 49 anos, de acordo com o IBGE, e eu vou fazer a divisão para a quantidade de filhos nascidos naquele determinado ano. Então, por exemplo, a taxa de natalidade do Brasil está caindo, né? Como eu falei no início da aula,
O Brasil, ele era o quinto país mais populoso do mundo e hoje é o sétimo. A gente está, olha, caindo dentro da transição demográfica. Então, como que funciona isso? Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu estou dentro dessa conta que faz na taxa de fecundidade. Então, a gente vai ter no Brasil hoje em dia uma taxa aí de 1,7% de filho por mulher. Então, não é uma criança e uma cabeça ou um braço, mas sim uma conta matemática que vai pegar a quantidade de mulheres dentro do seu período fértil e dividida pela quantidade de filhos gerados dentro daquele ano, tá? E por que a taxa de fecundidade no Brasil ela vem caindo, né? A gente tem desde a da mudança do homem do campo para a cidade, uma mudança no perfil demográfico da população brasileira, né. Por exemplo, a partir da década de 60, com as revoluções culturais e com o avanço da medicina, a gente tem aí, mudado esse cenário em termos de população. Então, por exemplo, a mulher hoje está muito mais presente no mercado de trabalho, né, então isso vai diminuir a quantidade de filho mulheres, por exemplo. Eh ai, consigo. Só um minutinho. Aí vai ter aí uma deixa eu botar aqui. Ai, me enviar link. Enviar link, enviar link, enviar. Depois. Então, por exemplo, as mulheres vão estar muito mais presentes no mercado de trabalho. Isso vai fazer com que a mulher diminua a quantidade de filho, que, por exemplo, um filho demora 9 meses para nascer, né, você tem que alimentar aquela criança que não se alimenta sozinha ainda. Então a mulher fica aí fora do mercado de trabalho por 6 meses, né. Então, se eu pegar aqui, eu trabalho hoje em dia de segunda a sábado. Né, trabalho nos quase 3 horários, de manhã, tarde e noite. Trabalho em 4 escolas. Em qual momento da minha vida eu conseguiria encaixar 7 filhos, né, fica difícil para a dinâmica de hoje em dia, né. E se eu tivesse 7 filhos, olha a quantidade de vezes que eu ficaria fora do mercado de trabalho. Será que eu seria uma professora, uma profissional, eh, bem valorizada por ter, sei lá, 7 filhos e ficar cada vez mais fora do mercado de trabalho, se comparado a um outro homem que não fica fora de mercado de trabalho quando tem filho, por exemplo? Hoje a nossa licença paternidade está em torno aí de 5 dias para o homem, enquanto para a mulher são de 4 a 6 meses. Então tem uma diferença aí de gênero que vai afetar a diminuição, né, da população. Outro fator também é o avanço da medicina. Hoje a gente tem métodos anticoncepcionais, que faz com que eu consiga planejar, né, ter um planejamento familiar. Então eu escolho quando e como eu vou ter o filho. E outra coisa também que faz com que haja uma diminuição dessa taxa de fecundidade é o fato da população hoje está muito mais concentrada na área urbana do que na área rural. Na área urbana, o solo, né, a terra, ele é muito mais caro. Então, o custo de vida é mais caro. Então, você tem aí alimentação, educação, lazer, saúde, tudo isso encarece o custo de vida na cidade. E você ter uma família muito numerosa, você requer aí uma condição financeira no minimamente adequada. Deixa eu ver aqui. Pode passar aí os slides. Pode passar esse.
Nesse slide aqui, a gente tem a transição demográfica, que é dividida em primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. A primeira fase, vê aqui, olha, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade infantil. A taxa de natalidade está muito alta e a taxa de mortalidade também está alta. Isso configura uma sociedade bem urbana, bem rural. Por quê? No espaço rural, as famílias eram numerosas porque os membros da família eram os próprios trabalhadores rurais. Então, você tinha ali uma família com 7, 8, 10 filhos, né? Mas que, eu vou até usar um termo, né, que as minhas avós utilizavam, que é o não vingar. Ah, Maria teve 10 filhos, né? 2 não vingaram, ou seja, 2 não conseguiram sobreviver ou morreram ainda jovem, tá? Então, conforme você vai passando de idade, a população vai morrendo. Então, por isso que você tem uma taxa aí muito grande. Na segunda fase, que é a fase de aceleração, eu vou ter uma taxa de natalidade muito alta e uma mortalidade em queda. O que que significa isso? Né? Eu posso ter uma população passando pela transição do espaço urbano para o espaço rural. Porque no espaço urbano, essa população ela vai ter mais acesso, né, à informação, à educação, à saúde. Isso vai diminuir a quantidade, né, de mortalidade. Então, a pessoa sabe que se ela tiver com dor de dente, ela tem que procurar um dentista e não morrer de dor de dente. Né? Ela sabe que ela não pode botar o dedozinho na tomada porque pode levar um choque e vir a óbito. Então, essas pequenas informações e acesso ao hospital, a tratamento, vai fazer com que haja uma queda na taxa de mortalidade. Porém, a taxa de natalidade ela vai continuar alta. Por quê? Porque nesse período de transição, quanto mais gente a casa tem, significa mais salário, mais economia, mais dinheiro circulando tem também, tá? Aí a gente consegue ver o crescimento vegetativo, por exemplo, que é essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela está alta. Por quê? Taxa de natalidade está mais alta do que a taxa de mortalidade. A segunda fase, a terceira fase é a fase da desaceleração demográfica, que é a fase que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? A gente tem uma queda, né, acentuada da população, está em queda. A taxa de mortalidade, ela cai também, mas por conta, bem aqui no finalzinho, bem na fase de transição, ela começa a subir, porque a gente aumentou o nível da expectativa de vida, né? O Brasil deixa de ser um país jovem para se tornar um país adulto, então a gente aumenta a expectativa de vida, tá? E se diminuindo a taxa de natalidade. Para ter, por exemplo, a quarta fase, que é a fase de estabilidade. Estabilidade na taxa de natalidade e estabilidade na taxa de mortalidade, aonde o crescimento vegetativo ele é negativo. Porque por mais que tenha uma estabilidade na taxa de natalidade, vocês conseguem observar, por exemplo, que eu tenho um aumento bem levezinho da taxa de mortalidade, essa que está em roxo. Por quê? Porque se houve um aumento da expectativa de vida na fase anterior, essa daqui, as pessoas vão acabar morrendo, não por doença ou por acidente, mas sim por uma questão de idade, tá? Então, por exemplo, na Europa, você tem que boa parte dos países estão na quarta fase, você tem uma queda da taxa de natalidade e a população ela está envelhecendo, né? E esse envelhecer acaba tendo uma taxa de mortalidade na população mais idosa. Pode passar, Isa. Ó, naquele primeiro gráfico que a gente estava vendo de transição demográfica, tinha uma pirâmide etária que era a pirâmide etária da primeira fase. Esse daqui, por exemplo,
né, que está o Brasil no ano de 2000 e 2025, 2050, é a pirâmide etária do momento atual. A gente tem uma base. A base é aqui, olha, que vai entre de 4 a 9 anos, que a gente vai chamar isso de população jovem, tá? A nossa base, ela começa a ficar mais estreita. Enquanto o nosso corpo, que está aqui, olha, entre 19 a 59 anos, ele está mais largo. E o topo, ele vai ganhar ela vai ganhar um tamanho maior em relação à pirâmide etária anterior, que vai ali do seu 60 até o infinito e além, tá? Mostrando aí que o Brasil vem aumentando ao longo do tempo a expectativa de vida. Olha como que vai estar, por exemplo, o Brasil daqui a 50 anos. Olha a nossa base, bem estreitinha. Mas esse estreitinho, ele também vai acompanhando, né, o corpo, porque vai ter daqui a 25 anos, por exemplo, uma diminuição da nossa população, porque tem nascido menos pessoas, né? Pode passar, Isa. A gente resolveu não trabalhar aqui. Então, olha só, aqui a gente tem os modelos de pirâmide de transição demográfica, ó. Repara aqui, a primeira fase, a pirâmide mais jovem. Olha a base dela, ela é muito mais larga. O topo, conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão morrendo, tá? Então, ou seja, a expectativa da primeira fase, ela é baixa. Pirâmide adulta. Pirâmide adulta, a gente tem encolhimento, né, da base, leve encolhimento da base. O corpo, ele vai ganhar mais espaço, ou seja, vai ter mais pessoas morando aí, vai ter mais pessoas dentro dessa faixa etária, e o topo vai estar um pouco mais alargada, mostrando para a gente expectativa de vida, tá? O Brasil, ele se encontra nessa pirâmide etária aqui. População envelhecida, que é a última, tá? A população envelhecida, olha só, olha como que está o topo. O topo ele está maior, mais largo do que a base, mostrando que tem muito mais gente em cima da pirâmide etária do que embaixo. O que que significa isso? Significa que a gente vai ter aí questões econômicas e sociais ligado, né, ao fato daquele lugar estar envelhecendo mais e tendo menos criança. Por quê? Quando a gente fala do corpo, né, que entra ali os seus 19, 18 a 59 anos, eu estou falando da população economicamente ativa. Então, essa população é que vai fazer a economia girar. Por quê? Ela vai trabalhar e ela vai contribuir com o imposto de renda e também com o INSS, né, as nossas taxas que a gente paga aí para o governo, tá? Com essa contribuição, a gente paga a aposentadoria e também ajuda o governo aí a fazer o planejamento, como construção de creche, de escola, de asilo, de praça, tá? Se eu tenho menos gente nascendo, como por exemplo nessa pirâmide envelhecida, menos gente nascendo, eu vou ter num futuro de 10 anos, por exemplo, de 15 anos, uma diminuição também do meu corpo. Então, se eu tenho menos gente nascendo, daqui a 15 anos eu tenho menos gente trabalhando. E se eu tenho menos gente trabalhando, eu tenho menos gente contribuindo para as taxas, para os impostos, logo eu não vou ter tanta arrecadação assim. Então, por exemplo, você vai ter aí problemas econômicos sérios para pagar a aposentadoria, por exemplo, tá? Então, é por isso que a gente vai estudar a transição demográfica. Pode passar isso. Pode passar isso também? Isso não vai sair na prova de vocês, não. População brasileira, pode passar, que são um slide de apresentação. Eu já falei isso logo no começo, pode passar. Migração, perfeito, tá? Quando a gente vai estudar população, a gente também vai estudar conceitos sobre migrações.
eu vou ter migrações do campo para a cidade, que eu vou chamar isso de êxodo rural. Eu só vou voltar um pouquinho antes, estou muito louca hoje, deve ser efeito de remédio. Quando eu falo sobre migração, migração é um movimento em que uma pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Isso pode acontecer internamente, ou seja, a pessoa sair de um município como eu, por exemplo, saio aqui do Rio de Janeiro muitas vezes e vou a Maricá, isso é uma migração interna, ou pode ser uma migração externa. Eu posso sair daqui do Brasil e ir para o deixa eu pensar aqui num país menos polêmico hoje em dia, e posso ir para o Vietnã, isso é uma migração externa, tá. Então eu vou ter essa diferença aí de migração interna e migração externa. Dentro da migração interna, eu vou ter a migração campo-cidade, ou seja, as pessoas estão saindo do campo e indo em direção à cidade. Esse tipo de migração vai receber o nome de êxodo rural, que é a saída do homem do campo indo em direção à cidade. Outro tipo de migração que a gente vai ter também é a migração pendular. A migração pendular vem de pêndulo mesmo, ou seja, aquela migração que vai e volta, vai e volta, vai e volta. É a migração diária, tá? Por exemplo, eu, quando vou dar aula em Maricá, eu faço migração pendular. Eu vou a Maricá durante o dia, dou a minha aula e retorno para a minha residência que fica em outro município. Isso é uma migração pendular, muito ocorrida aqui nos espaços de regiões metropolitanas. Outra migração que a gente vai ter é a migração sazonal ou transimute. Transimute. O que significa esse tipo de migração? É uma migração ligada às estações do ano, ou seja, ligada às colheitas, às mudanças do ano. Então, é a migração que, por exemplo, a gente vai ter a galera que trabalha no campo, né, os boias-frias, né, vão praticar muito essa migração, que vão sair do seu local de origem, vão até uma determinada região para fazer um determinado tipo de colheita, por exemplo, sai do sul da Bahia e vai para o Mato Grosso para a colheita do tomate, acabou a colheita do tomate, aí vai para o Mato Grosso do Sul para a colheita da soja, acabou a colheita da soja, retorna para a Bahia. Ou seja, ela vai de acordo com o contrato, com a sazonalidade. Outra pessoa também, outro grupo também que faz migração sazonal são os pantaneiros, né? Para quem viu aí recente assim, entre 5 anos, para mim recente, tá, gente? Recente, a novela da Globo Pantanal, né? Você tinha a figura do pantaneiro, que era aquele homem do campo que, ó, tocava boiada, né? Então, no período da cheia do rio, o pantaneiro levava a boiada para o lugar mais distante, né, para o lugar mais alto, e quando você tinha a baixa do rio, o pantaneiro retornava para o seu lugar, tá. Falo isso porque é um bom exemplo que isso cai geralmente em prova. Outra migração que a gente vai ter também são as migrações regionais, essas que vão acontecer principalmente entre Nordeste e Sudeste, né. Por que entre Nordeste e Sudeste? A gente vai ter no Sudeste, uma concentração de ciclos econômicos, como, por exemplo, o ouro, o café, a industrialização. Então, muitos nordestinos vieram para o Sudeste por conta das atividades econômicas aqui, para buscar melhores condições de vidas, tá? Então, quando eu falo migração regional, é quando você tem um fluxo muito grande, né, de pessoas saindo da sua região e indo para determinada região. Isso aconteceu no Brasil com mais ênfase entre Nordeste e Sudeste. As pessoas saíram do Sudeste entre ali século XVIII ao final do século XX, tá? A gente vai ter aí, devido aos ciclos econômicos, essa migração da região Nordeste para cá, para o Sudeste. Mas também, por último, a gente pode tratar da migração de retorno. Olha que interessante.
A migração do retorno é a migração que o nordestino vai fazer de volta agora para a região Nordeste. Então, por exemplo, devido à obra do Rio São Francisco, né, a transposição do Rio São Francisco, mudou bastante a dinâmica e a paisagem da região nordestina, né. Houve um processo de deses desterritorialização das indústrias, ou seja, muitas indústrias foram para o Nordeste, já que agora o Nordeste tinha infraestrutura para dar suporte, e o solo mais barato, mais oferta de mão de obra barata, então o Nordeste estava oferecendo mais emprego. Você tem frucu fru fruticultura no Nordeste precisando de mão de obra. Então muita gente que migrou para cá, para o Nordeste, do Nordeste do século no começo do século no final do século XX, por exemplo, hoje faz a migração de retorno, volta para suas origens, volta para sua terra, né, para ter uma vida melhor agora no Nordeste, tá. Imigração interna, eu vou falar de 2 maneiras aqui, a diferença do imigrante para o emigrante. O imigrante com I é aquele que chega, o emigrante com é aquele que sai, tá. Eu costumo brincar com os meus alunos que é para pensar na palavra saída em inglês, exit, que é com E. Então, emigrante. Então, por exemplo, quando eu saio do Brasil para ir para o Vietnã, eu sou uma imigrante para o Brasil, porque quer dizer, eu sou uma imigrante para o Brasil, porque eu estou saindo do Brasil, e quando eu chego no Vietnã, eu sou uma imigrante com I, porque eu estou entrando naquele território, beleza? E por que isso é importante? A gente vai falar sobre imigração para pensar em impactos na urbanização acelerada do Brasil, né? A gente vai ter pressão sobre os serviços públicos. Por exemplo, quando o Brasil ele resolveu passar pelo processo de industrialização tardia, que não foi planejado, né, e concentrado na região sudeste, vieram vários emigrantes, né, vieram vários migrantes da região nordeste para cá, né. Então, aumentou o número de habitantes aqui no território e também vai aumentar as demandas as demandas dentro desse território. Beleza? Pode passar, Isa. Aqui para falar um pouquinho, bem rapidinho, que a gente vai fazer exercício, eu quero trabalhar com vocês dentro do exercício, sobre, mercado de trabalho. Mercado de trabalho ele vai ser dividido em primeiro setor, segundo setor, o setor terciário e os novos desafios de hoje em dia. Primeiro setor é aquele que vai estar ligado à primeira atividade humana, ou seja, a agricultura, a pesca, o extrativismo. O segundo setor, o setor secundário, é o setor da indústria, tá? Ou seja, aquele trabalhador que vai trabalhar na indústria, ele trabalha no setor secundário. O setor terciário é o setor de serviço, tá? E ocupa, por exemplo, no Brasil, a maior parte da população brasileira está localizado no terceiro setor da economia, no setor terciário, que é de serviços e bens. Então, quem vai praticar isso? O comerciante vai vender um serviço. Eu, professora, eu estou no setor terciário, eu vendo o meu saber, eu vendo a minha hora-aula. Tá? O dentista está no terceiro setor da economia, é aquele que vai vender bens e serviços. Então, o turismo está no terceiro setor da economia. Então, o primeiro setor é aquele do setor primário, ou seja, né, do material bruto. O segundo setor é da transformação desse material. E o terceiro setor é aquilo que vai oferecer esse material, seja ele por meio de serviço ou de prestação. A gente vai ter, por exemplo, né, com o avanço da tecnologia, um aumento, né, da informalidade e desemprego estrutural. Desemprego estrutural está relacionado ao aumento da tecnologia, porque, por exemplo,
Antigamente, se a gente for pegar 10 anos atrás, quando a gente ia ao McDonald's ou ao banco, pegar o caso do banco, né? Quando eu ia ao banco 10 anos atrás, olha a quantidade de funcionário que tinha. Vários funcionários. Você ficava horas no banco, que inferno. Mas tinham vários funcionários. Aí veio, a tecnologia. Eu, por exemplo, quase não vou ao banco, porque eu consigo resolver tudo pelo celular. Então, o fato de eu conseguir resolver tudo pelo celular faz com que haja menos demanda no mercado de trabalho. Então, aquela pessoa que, por exemplo, me atendia no banco, ela vai perder o emprego dela, porque hoje eu faço isso autonomamente. Então, isso eu vou trabalhar como desemprego estrutural. Pode passar, Isa. Acho que esse é o último, né, que é o índice de desenvolvimento humano, que é o índice que a gente consegue analisar como aquela população está vivendo. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele visa dados como educação, saúde e renda, tá? O outro índice que a gente vai ter é o Gini, mas por enquanto a gente foca aqui no IDH. Então, quanto mais alto for o IDH, melhor a qualidade de vida daquele país, ou seja, melhor a educação aquele país vai ter, melhor saúde, melhor distribuição de renda esse país vai ter, tá bom? Agora, quanto o IDH é baixo, né, a precariedade naquele país, né? Não tem um bom investimento em educação, não tem um bom investimento na saúde, não tem um bom investimento na distribuição de renda, tá? Exemplo, o Brasil, ele é um país com PIB. PIB é o valor, é produto interno bruto, né? O valor faz-me rir, o Brasil ganha. O valor do PIB do Brasil é o térrimo. Brasil, ó, país, ó, decolando aí. Economia voando. Mas o seu IDH deixa a desejar, né? Porque a gente não tem uma boa distribuição de renda, a gente não tem acesso à saúde para todos, de modo, sei lá, desde saneamento básico a hospitais com eficiência para atender a população inteira, né? E educação também. Acho que esse foi o último, né, Isa? Isso. Você pode agora colocar para mim o das perguntas? Tô aqui tentando rever. Eu não estou conseguindo acesso a ele. Aí lá no Canva, você, antes de copiar o link, tem que mudar para autorizar qualquer pessoa com o link, para eu conseguir acessar. Ó, minha nota. Gente, eu vou falar um negócio aqui, olha, que poucos vão entender. Quem sabe faz ao vivo. Qualquer pessoa pode acessar o link. Foi. Agora deixa eu ir aqui no WhatsApp. Agora foi. Ah, eu ia te mandar de novo. Tecnológica ela. Aparentemente o computador agora voltou. Mas vai transmitindo aí que eu vou dar mais uns minutinhos aí para ver se o bonito resolve trabalhar. Tadinho, não posso nem reclamar, trabalhou bastante hoje. Vocês conseguem fazer a leitura dessa questão? Vou deixar um minutinho enquanto eu entro aqui. Quero nem respirar profundo perto desse computador. Deixa eu diminuir o áudio. Mudar para este dispositivo. Não, quero entrar. Entendi. Entrar.
Eu estava logada, era no mesmo e-mail, porque geralmente eu entro com dois. Ai. E aí, meus nobres? Depois eu falo pra caramba. Vocês conseguiram ler? Vão fazendo aí o joinha. Agora eu tô enxergando. Ó, vou começar a correção, hein? Ai, gente, eu tô com problema de coluna, tô só arranjando aqui um, um apoio menos pior para mim. Então vamos lá. Em 1989, 1988, o Brasil foi um dos países pioneiros ao adaptar o cálculo de IDH, IDH subnacional para todos os municípios com os dados do censo demográfico, criando o índice de IDH municipal. Em 2023, uma nova edição trouxe uma série histórica de 91 a 2000 para todo o país. O IDH municipal foi amplamente divulgado e utilizado por gestores, tomadores de decisão, formuladores de políticas e iniciativa voltada para o desenvolvimento humano nos setores públicos e privados. O índice é hoje uma referência nacional para a sociedade brasileira. Uma das vantagens do uso do índice do município em contraposição ao dado do produto interno bruto é que, ó, eu falei para vocês que o produto interno bruto vai medir um indicador econômico. O índice de DH é um indicador social de como aquela sociedade está vivendo. Agora, olha a esperteza do Brasil. O Brasil, ele é um país homogêneo? Ele é um país igualitário? Então, quando eu pego o índice de DH municipal, eu consigo fazer a distinção de municípios. Que, olha, estão aí, ó, voando no índice de DH com alto índice e daqueles que não têm. E eu consigo verificar, né, qual é o município que está pegando a sua renda e fazendo a convenção social, tá? Então, vê aí, qual a resposta? Isa nem esperou. Letra E. Isa nem esperou. Eu estava bebendo aqui a água, pisquei. Eita, dei spoiler. Mudou muito rápido. A Bada Brenda aqui, ó, rapidamente colocou letra B, letra E, né? Populariza o conceito de desenvolvimento, né, centrado nas pessoas e não visa que esse desenvolvimento limita seu crescimento econômico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a transmitir, porque não enxergo e tá muito pequeno essa letra para mim. Tô toda zoada, gente. De acordo com o meu médico, eu estou no momento que eu preciso fazer. Tô cismando que eu tenho que botar a legenda. Fazer um grande check-up. Eu quero isso aqui. Compartilhar. Agora. Ah, Eu tirei aqui a minha, pode tentar agora. tá. Não sabe. Ah,
Isa, esquece, continua compartilhando aí. Eu faço. Tá bom. Faço a minha leitura. Ó, essa questão é excelente. Ó, processo de urbanização e estrutura de rede urbana pode ser dividida em 4 etapas, conforme a linha do tempo a seguir. Eu tenho aqui, em 1930, a gente já teve essa aula, eu coloquei aqui, mas a gente já teve essa aula, né, sobre o porquê é importante estudar 1930 em relação ao espaço brasileiro. Eu vou ter metrópole como polo de atividade, metrópoles como polo de atividades, é, estruturação de rede urbana e fluxo migratório em escala regional. Eu acabei de falar isso agora, hein? De 1930 a 50, já houve uma mudança. Qual ela? Expansão da malha de transporte e comunicação com a integração entre regiões, ou seja, eu consigo sair de São Paulo e ir para Goiás, eu já consigo sair de Rio de Janeiro e ir para Bahia, e eu consigo falar, né? Ou seja, por meio de rádio, por meio de telefone, com esses lugares. Eu vou ter também uma unificação dos mercados e atração populacional para a região sudeste. Isso é importante, tá? Até 1930, o Brasil ele vivia economia de arquipélago, disse o na aula de economia, que era cada lugar, cada região produzia e exportava para fora. Conforme a gente tem um avanço, né, na malha de transporte e na comunicação, a gente consegue agora vender internamente, ok? E olha, o Sudeste foi o lugar escolhido para ter aí uma concentração industrial e, por conta disso, uma concentração urbana. 1950 a 1980, eu vou ter um intenso êxodo rural, ou seja, a galera saindo do campo, indo para a cidade, migração interregional, dentro da própria região, ou seja, do Rio para São Paulo, de São Paulo para Minas. E eu vou ter também uma concentração de pessoas em cidades grandes. Agora, 1970, aos dias atuais, eu vou ter um crescimento das metrópoles regionais e cidades médias, como, por exemplo, Maricá. Maricá é considerada uma cidade média, tá? Com predomínio de imigração urbana, ou seja, agora eu saio do Rio de Janeiro e vou viver em Maricá, o sonho de professora, tá? A pergunta para vocês: a análise da linha do tempo indica a dispersão espacial das atividades econômicas incentivada após 1980, por meio do surgimento de novos centros regionais, com destaque para os centros urbanos não metropolitanos, ou seja, que não é metrópole, ou seja, que não é Rio, que não é São Paulo, que não é BH, que não é Belém. A mudança evidencia um sentido de fluxo, ou seja, de ida, olha, circulação, na estrutura e de rede urbana brasileira. É resultado de. Coloquem aí para mim, para eu ver qual questão que vocês estão colocando. Ainda vai segurar o dedo dela, que não vai passar agora, porque eu quero ver alguém pelo menos respondendo essa questão. Alguém colocou alguma coisa? Deixa eu ali olhar. Mensagem. Do.
Ok, deixa eu pegar aqui. E aí, gente, qual o gabarito? Fale agora, se cale para sempre. Mentira. Vamos tirar dúvidas aqui. Quero copiar endereço. Ó, vou ter que passar essa questão para a gente poder ver qual o gabarito. Isa, fala aí para gente. Letra E. Obviamente eu vou ter que ver aqui no computador, porque eu não enxergo. O que está escrito? Então, eu vou ter aqui a letra E como gabarito, que é a contínua e crescente reestruturação e integração do espaço rural e urbano. Ou seja, cidades pequenas, por exemplo, como era o caso de Maricá há 15 anos atrás, né? Maricá foi a cidade que mais cresceu dentro do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Ela passou a se desenvolver e passou a atrair mais gente para sua região, né? Só que ela vai fazendo isso com as regiões ao seu entorno, né? As cidades ao seu entorno. E o espaço rural de Maricá também, né? Ele vem diminuindo, mas também vem se relacionando com centros urbanos, tá? Por isso que essa é a letra E de elefante. Pode passar para a próxima questão? Próxima essa aqui mesmo. A próxima questão, ela vai falar de. Isso aí é boa, hein? Ó, a transformação digital do 5G, a indústria 4.0, inteligência artificial, né? Computação em nuvens, block hiker e muitos outros termos são nova expressão que tem inundado o mundo inteiro. A transformação digital é uma mudança radical na forma de pensar como a organização utiliza tecnologia, pessoas e processo para alterar o seu desempenho nos negócios. Emprega-se tecnologia e ferramentas digitais para criar ou modular processos de negócio existente, ou seja, eu estou pegando tecnologia e estou criando, estou modificando, né, uma estrutura que já existia, negócio existente, cultura empresariais e experiência dos usuários conseguiram assim atender ao requisito do mercado em constante modificação. O cenário descrito no exceto tem como consequência, ou seja, eu estou pegando uma tecnologia e estou mudando, ou seja, estou inserindo ela no mercado já existente, né? Numa cultura já existente, né? O que que isso vai gerar para a gente? Qual é a consequência disso? Se eu consigo. Enquanto isso, gente, estou na minha labuta aqui. Ih, que loucura. Eu pensei que estava entrando a chamada. E aí, meus amores, o que que esse mercado aí está se transformando por conta das novas tecnologias? O que a gente vê hoje? Acabei de dar exemplo.
Pode passar, Isa. Vamos ver o gabarito. Acho que ela... Gente, não é possível, ele tá aí de novo. Essa professora não estava com criatividade, não? Que horror. Vou fazer uma denúncia. Ó, e vai ter como consequência a transformação do mercado de trabalho pelo aprofundamento do desemprego estrutural. Ó, recentemente mesmo, assim, semana passada, o Itaú, ele declarou, Itaú São Paulo, ele demitiu mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. 1.000 pessoas acordou do dia para a noite e não tinha mais emprego, tá? E uma das justificativas do Itaú fazer esse desligamento era que as pessoas não estavam rendendo muito, né, no trabalho em casa, no home office. Por quê? O Itaú vai ter tecnologia para fazer planilha, tecnologia para fazer atendimento. Hoje você recebe ligação, né? Eu, infelizmente, recebo bastante ligação. É de um robozinho. O Brasil recebe mais de... Brasileiro, em média, recebe mais de 35 ligações de robô por dia. Então, você está perdendo espaço para a máquina. Então, quando você tem a máquina ocupando o lugar do trabalhador, a gente vai chamar isso de desemprego estrutural. Beleza? Simbora, próxima questão. Deixa eu beber um pouquinho. Questão alguma coisa? Porque hoje eu estou muito louca, eu não botei nem, né, qual era a questão. Mas vamos lá. Em 2024, mais jovens no Brasil que não estudam, que não trabalham e que nem estão procurando emprego. A gente vai chamar isso de geração neném. No primeiro trimestre de 2023, há cerca de 4 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos nessas condições. Agora, no mesmo período, são 5,4 milhões, ou seja, teve um aumento bem significativo, né? De acordo com o levantamento, há cerca de 60% da população é composta por mulheres. A maior parte dela, inclusive, tem filhos pequenos. E, em outro recorte, 68% que não estudam e que nem trabalham e que nem buscam emprego são negros. Opa, eu estou falando que a geração do Enem, ela tem gênero e ela tem cor, né? As características da população jovem brasileira apresentada no exceto tem como impacto... E aí, gente? Vê aí o gabarito para mim e me responde. Ó, só porque hoje eu tô doente, cheia de dor, vocês estão tímidos, me deixando falar sozinha. Tô só de olho em vocês. Ó, pode passar aí para a gente ver qual vai ser o gabarito, para fazer muito mais questões antes que o nosso tempo termine. Então, a gente vai ter como característica dessa população a diminuição da capacidade produtiva do país, que resulta em menor crescimento do PIB. Ou seja, se eu tenho uma população, né, que está ali na base da pirâmide, no corpo da pirâmide, que é a população economicamente ativa, e essa população não está trabalhando, eu vou ter o encolhimento da economia, né? Já que eu não vou ter como gerar renda mesmo, tá?
E nesse caso, eu estou falando especificamente de mulheres jovens que são mães, né? E de homens negros, ou seja, eu tenho como fazer uma política pública para fazer esse enfrentamento, tá? Por isso que você vai estudar a pirâmide etária. Próxima questão, Isa. A questão a gente vai ter aqui, ó. Considerando o seu conhecimento sobre a distribuição do produto interno bruto, ou seja, do dinheiro do Brasil, por atividade econômica no Brasil, analisando a figura a seguir, que representa espacialmente a distribuição do PIB entre os municípios brasileiros, assinale a alternativa correta. Uau! Eu tenho esse mapa que vai mostrar para mim, quanto mais vermelho, maior é o PIB. Quanto mais clarinho, menor é o PIB. Mas eu vou ter também, né, o tamanho dessa concentração. De cara aqui, eu já olho para um ponto no país onde você vai ter uma maior concentração de riqueza, né? Que lugar é esse? Né? Eu vou ter uma cor vermelha e uma haste bem grande. Vamos lá. Aí pergunta: a informação espacial representada no mapa é compatível com o PIB do setor? Quem é que está na meiuca aqui do Brasil? Qual é o setor? Setor de administração pública, setor de indústria, setor de agropecuária, setor de serviço, setor de comércio exterior. E aí, qual é o setor que vai fazer essa região do Brasil aqui, né, bem no centro do Brasil, ser a que concentra maior PIB? Pode passar. Qual o gabarito dessa questão? Exatamente, agropecuária. Galera aí do agronegócio. Perfeito. Pode passar para a próxima questão? Olha, já trouxe isso aqui hoje na nossa aula, hein? Deixa eu ler aqui a pergunta. Observe o mapa em anamorfose da densidade demográfica do território brasileiro. O título do mapa: Densidade demográfica por microrregiões. Aí eu tenho o formato original do Brasil e eu tenho uma distorção para aquilo que eu quero chamar. É a formação que eu quero ter a partir desse mapa. Pergunta: sendo a densidade demográfica brasileira, a análise do mapa permite concluir que, olhando para esse mapa aqui, que parece até sei lá o quê, deixa eu ver aqui. Parece um bichinho. Mas eu estou vendo que o tamanho distorcido, ele está maior na região litorânea, né? Então vamos lá. Letra A. É maior no estado das regiões centro-oeste e no norte do Brasil? Aí eu olho para a região centro-oeste e para a região norte do Brasil. Olha o tamanho da região norte comparado ao mapa do tamanho real do Brasil. É isso? Está maior porque a região ali está mostrando mais densidade? Letra B. Apresenta uma maior maior, apresenta de maneira homogênea o território brasileiro, ou seja, esse mapa anamorfósico, ele está idêntico ao mapa, né, o mapa cartesiano normal? Letra C. A população brasileira se concentra majoritariamente na região Nordeste? Será? Deixar essa aqui de canto, hein? Letra D. Os estados da região Sul apresentam as menores densidades demográficas? Será que é isso mesmo? Ou letra E. É a maior nos estados que compõem a região Sudeste. Será que é isso? Isa, vê aí pra gente qual é o gabarito.
Região Sudeste, gente. Olha aqui, olha o tamanho de São Paulo. São Paulo eu consigo ver até sem, parece como se o meu olho ruim, né? Eu consigo ver dentro do mapa do Brasil que São Paulo ficou grandão. Eu não consigo nem ver o estado da Amazônia, que é o maior estado da região, maior estado do Brasil. De tão pequenininho que ele tá, porque tem muito espaço para pouca gente. Ok? Linda essa questão. Pode passar para a próxima aí. Eu consigo mexer. Que negócio aqui de azul? Questão algum número? Ó, a população brasileira está desigualmente distribuída pelo território. Ainda existe uma nítida oposição entre áreas litorâneas e interioranas. As primeiras são densamente povoadas. E a segunda tem ocupação rarefeita, ou seja, quase não tem. Essa distribuição desigual da população no território brasileiro está associado porque o Brasil tem maior concentração litorânea e porque o interior é rarefeito, ou seja, quase não tem gente morando. Letra A políticas públicas de atração da população para o interior do território? Elimina essa escada, né, gente? Pelo amor de Deus. Letra B. Os efeitos do processo de colonização e de povoamento do território? Gostei disso, hein? Letra C. O sistema hidroviário disponível, em especial na região norte do país? Todo mundo agora vai morar em Belém, vai comer tacacá, porque a hidrovia lá funciona mil maravilhas. Letra D. O sistema rodoviário integra o país? Pergunta nem falando disso. E, por último, o sistema ferroviário, que permitiu a expansão do processo de ocupação em todo o território. É claro, eu posso muito bem ir daqui, vai brincar daqui, vai dali, do Rio de Janeiro para, sei lá, Roraima, Rondônia, de trem. Claro, esse é o gabarito, com certeza. Pode passar, Isa, para a gente ver qual é o gabarito oficial. Perfeito. Essa desigualdade da densidade de população entre área litorânea e interiorana deve ver o efeito da colonização, né, ter sido na costa brasileira, porque era mais próximo à metrópole, né, e também pelo processo de povoamento. Lembrando que o Brasil ele é um país agrário exportador desde 1500, então a gente precisava estar próximo à região, né, litorânea para escoar nossa produção. Linda essa questão novamente. Próxima questão. Ó, considere a figura a seguir. A imagem 1, eu tenho a distribuição da população indígena por unidade federativa em 2022, que foi o nosso último censo. Galera, isso aqui, olha, dá para fazer de olho fechado. Eu, no caso, tenho que abrir um pouquinho porque eu não enxergo bem. Eu vou olhar para o mapa do Brasil. Olha que difícil essa questão que caiu na Elsa. Eu vou olhar para o mapa do Brasil e vou verificar qual é o estado, né, tem maior concentração, ou seja, maior número inteiro, né? Aí eu vou ter a resposta daí aonde tem mais ocupação indígena. Pronto. Ah, beleza. Não tô com uma questão de cor, de número. Eu também tenho a legenda que tá falando assim: quanto mais escuro, maior a concentração. Quanto mais claro, menor a concentração. As alternativas. Uma pergunta primeiro. Sobre a distribuição da população indígena no território brasileiro, é correto afirmar que, vamos lá, a soma dos percentuais dessa população está na região sul, que é a maior população da região sudeste. Gente, o sul tem 0,1 aqui em Santa Catarina. Horroroso. Letra B. Apenas 7 unidades federativas do Brasil representam a população indígena abaixo de 1%. Aí eu venho aqui, olha, no mapa. Abaixo de 1% eu tenho Santa Catarina,
eu tenho Espírito Santo. Vamos aqui, ó. Abaixo de 1%. Então, eu tenho Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, e eu tenho aqui o. Deixa eu abrir de novo, peraí. E eu tenho aqui o Piauí. Eu vou ter também Alagoas e eu vou ter também Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Espírito Santo e Santa Catarina. Dá um 7? Não, aí tem mais outra. E eu vou ter também Amapá. Dá um 7? Então, eu posso, talvez, eliminar essa, né? Vamos lá. Em todo o território nacional, as unidades federativas do Amazônia, da Bahia e do Pará são as que possuem maiores indicadores da população indígena. A Amazônia está em negrito, está em negro, sim, preto, com 34%. Eu vou ter o estado da Bahia com 13% e do Pará com 4,34%. E, por último, a região norte do país é a maior em concentração dessa população em unidades federativas do Pará e do Amazônia. E aí? Qual alternativa pode passar para a gente, Isa? Exatamente. Eu vou ter aí na região norte uma maior concentração dessa população. Por quê, né? Aí a gente pode pensar que, historicamente, é a região é a região do país onde a colonização foi a mais tardia, né, já que o Brasil começou o seu processo de colonização pela área litorânea, ponto um. Então, os nossos indígenas, quando foram atacados pelos portugueses, eles meteram o pé, né, para a parte mais interior do espaço. O segundo ponto também é o fato da floresta densa, que vai, facilitar o modo de vida desses habitantes originários e dificultar a sua captura. Então, letra D de dedo mesmo é o gabarito. Próxima questão. Analise o gráfico. Ó, população e idade ativa do Brasil de 2010 e 2050. Então, começa aqui a população ativa, que é a PIA, e termina em 2050. Vocês conseguem verificar que a gente vai ter, na lateral está assim, população em milhões de habitantes. Eu vou ter um arco. Eu começo aqui abaixo de 140 população. Quando chega em 2034 e 2036, eu estou no ápice da população. E depois eu tenho uma leve queda até 2005, até 2060. A pergunta: considerando a análise do gráfico e o conhecimento sobre a estrutura da população brasileira e a projeção da PIA no Brasil, justifica-se pelas atuais tendências. E aí, o que faz você ter aí um aumento da população economicamente ativa e depois um declínio? Qual a alternativa? Letra A. A queda, a queda da metropolização e a redução do crescimento vegetativo. Metropolização, gente. Meu Deus. Eu elimino porque ela não está falando sobre densidade demográfica, sobre população. Então, nem é o contexto. Letra A, vai pro saco. Letra B. A elevação do êxito rural e o aumento da taxa de fecundidade. Ou seja, a galera saiu do campo e isso fez com que as mulheres aqui na cidade, vamos aí procriar.
Letra C, a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Letra D, a retração no mercado de trabalho e a redução da densidade demográfica. Olha, tem um crescimento aqui, hein, da população economicamente ativa. Será que eu retraí a economia? Tem um crescimento? Letra E, a redução do fluxo migratório e a diminuição de renda per capita. Ou seja, com esse gráfico aqui eu vejo que houve uma redução de imigrantes, porque está claramente dizendo aqui migrantes, e o valor econômico. Não, ele está falando sobre a concentração de pessoas dentro das atividades econômicas. Isa, pode mostrar o gabarito para a gente? Perfeito, é ele mesmo. A redução da taxa de natalidade, por isso que eu tenho aqui no começo, em 2010, ele está menor, né? Então, ele reduz a taxa de natalidade, e depois, com isso, eu tenho um aumento das expectativas de vida. Perfeito. Próxima questão. Vamos lá. Uma pirâmide etária também é chamada de diagrama da estrutura etária. É uma ilustração que mostra a distribuição de vários grupos de idade em uma população humana, em geral, de um país ou região no mundo, que, idealmente, tem forma de uma pirâmide. Analise as pirâmides etárias a seguir, que indique a evolução da estrutura etária brasileira. Eu tenho a pirâmide etária de 1940, eu tenho a pirâmide etária de 1980, a de 2018 e a de 2060. A partir da interpretação das informações fornecidas, a evolução da estrutura etária do Brasil. Letra A. Indica que vem ocorrendo um aumento lá da longevidade. Eu olho para a pirâmide etária do Brasil. O que é longevidade? Longevidade é a expectativa de vida. Será que o Brasil, né, de 1940 a 2060, está vivendo mais? Né? E o que demanda o governo de ações nos setores, no sentido de realizar reforma no sistema previdenciário? Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de tempo em que uma pessoa pode trabalhar para conseguir aumentar também a minha arrecadação? Vamos ver. Letra B. Aponta a manutenção da taxa de natalidade? Olha para baixo. Olha para aqui, para a base da pirâmide. Da de 2040 para 2060, a gente tem a mesma base, a mesma quantidade de pessoas aqui na base? Então, eu já posso eliminar ela, né? Em 1940, a base era larga. Enquanto em 2060, essa base está mais estreita. Letra C. Indica um aumento da taxa de mortalidade infantil, já que a base da pirâmide etária apresentou uma retração ao longo do período. Ou seja, mortalidade infantil ela é medida a partir de 1 ano de idade. Então, é um indivíduo que ele vai ter entre 0 a 1 ano, tá? Se ele completou 1 ano, ele já passou da mortalidade. Se ele está ali entre 0 e 1 ano e acabar morrendo, eu tenho uma taxa de mortalidade infantil. Significa que aquela população ali está vivendo de modo que necessita de uma boa infraestrutura, como hospital, saneamento básico, porque o sistema imunológico de uma criança, ele é muito mais frágil. Então, eu preciso melhorar a qualidade de saúde daquela população para que aquela criança vingue, tá? E eu não consigo observar isso nesse mapa, porque, por exemplo, eu vejo que conforme vai passando a idade, esse corpo ele vai aumentando. Então, eu não tenho uma taxa de mortalidade infantil muito alta.
Então, eu retiro essa questão também. E letra D mostra que o lento processo da diminuição da taxa de natalidade não será capaz de comprometer a população economicamente ativa ao longo do período de análise. Será? Ou seja, está nascendo menos gente e isso não vai mudar na população economicamente ativa? Deixa eu contar aqui um negócio para vocês pensarem aí, tá? Quando os pais de vocês falarem alguma coisa, vocês vêm com esse raciocínio geográfico. Mas tem que estar lá, sabendo para ter um bom raciocínio geográfico. Eu vou contar a história da minha família para que vocês, né, peguem esse exemplo e contem na família de vocês. Por exemplo, eu, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, estava tentando prestar concurso, né? Estava acabando a escola, e o que vamos fazer da vida, né? Ou seja, eu já não era uma adulta, estava em processo de, né? E tinha que passar no trabalho. Eu tinha uma avó, e essa avó era aposentada, tá? Então, minha avó era aposentada, meu pai trabalhava e eu ainda não trabalhava, eu estudava porque eu era uma adolescente. Beleza. Quem pagava a aposentadoria da minha avó era o meu pai, porque assim, a aposentadoria você recebe, não é porque você vai trabalhando todo mês e todo mês você coloca um dinheiro no cofrinho, tá? E no final do tanto você pega o cofrinho, colte o patinho e vai embora, feliz e contente. Quem vai pagar a sua aposentadoria é a pessoa que está trabalhando, tá? Ou seja, quando o seu pai jogar na sua cara que você não faz nada por ele, você fala assim: haha, cuidado, no futuro quem vai pagar a sua aposentadoria sou eu. Porque foi isso que eu falei pro meu pai. Porque agora meu pai é aposentado, eu estou trabalhando, porém, como eu disse já para vocês, eu não tenho filho. Então, num futuro muito breve, quem é que vai pagar a minha aposentadoria, já que eu não tenho filho? No caso mesmo, vai ser vocês, porque eu sou muito mais velha. Então, quando eu estiver na aposentadoria, vocês que vão estar pagando aí a minha aposentadoria, já que vocês vão estar trabalhando. O que não vai pagar a aposentadoria de vocês é o meu filho que não existe, tá? Então, isso impacta na aposentadoria. Então, qual é o gabarito dessa questão, Isa? Lindamente indica que vão comprometer aumento da longevidade e a demanda do governo por ações sobre realizar reforma no sistema previdenciário. Por exemplo, meu pai se aposentou bem cedo. Eu nem sei quando eu vou me aposentar. Vocês que nem entraram ainda, talvez, no mercado de trabalho, fica aí a dica de que escolha um bom trabalho para vocês vão viver nele. Tá? Próxima questão, dá tempo de fazer mais uma? Ah, que milagre! Tem uma questão de geografia pequena. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais na sua composição demográfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. E aí, o Brasil pertence a um dos países maior parte da população vive no campo? Parei, né? Nossa população se concentra aí no espaço urbano. Letra B. O avanço na medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade ao longo dos anos? Espera lá, gente. Espera lá. Minha avó, por exemplo, minha bisavó morreu aí com seus 89 anos, sendo que desde os meus 10 até os meus 16, todo aniversário dela era de 89 anos. Fica aí a conta para vocês. Então, a gente teve aí avanço na medicina, o que prolongou a expectativa de vida. Então, na parcela. Letra C. A taxa de fecundidade que indica o número de nascidos vivos. Taxa de fecundidade indica o número de nascidos vivos? Eu não tenho filho. Mas estou na taxa de fecundidade. Então, elimino essa. Letra D. O envelhecimento da população brasileira se manteve em níveis baixíssimos. O envelhecimento da população brasileira está no nível baixíssimo, segundo a tendência mundial. A tendência mundial, eu olho para o Japão, eu olho para Portugal, eu olho para a Itália e vejo que a população
super jovem, né? Também elimino ela, né? Já que o Brasil está aumentando as expectativas de vida, a gente vai viver até os 100 anos. Eu espero viver bem até os 100 anos, né? Porque você chegar, né? E letra E. Paralelamente à redução da taxa de natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. E aí, Isa, qual é o gabarito? Letra E de elefante, tá? A gente tem uma redução na taxa de natalidade, mas também a gente tem uma redução na taxa de mortalidade infantil, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. Não tem essa comemoração que é chamada de mêsversário, resgatada aí dos primórdios da sociedade? O que os antigos faziam no mêsversário? Como era muito comum, né, ter morte infantil, uma criança não chegar a completar 1 ano de idade, era comum na época celebrar a cada mês que a criança, né, sobrevivia. Por isso que tem a comemoração de mêsversário. Atualmente, né, a medicina já avançou bastante. Então, a comemoração de mêsversário hoje em dia tem outro significado, não de mortalidade infantil. Isa, tem alguma outra questão? Eu não lembro agora. Tem mais duas. É grande a próxima? E essa é grande, acho que tá bom, né, gente? Eu acho que eu tô cheia de dor aqui nas costas, preciso me esticar um pouquinho. Ó, gente, com isso eu despeço da aula de hoje com vocês. Eu já disponibilizei, assim, de uma maneira voluntária, né, esse material para a Isa. Espero que vocês façam uma boa prova e beijo e sucesso, tá? Espero não ver vocês recentemente. Beijão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.